Ó, a câmera não sei porque não está funcionando. Testei mais cedo, tava tudo ok. E agora não está mais. Vou colocar aqui, vamos ver se carrega alguma coisa. Por favor, se alguém conectar, fala comigo pelo chat para eu saber que vocês estão ouvindo. Tô tentando conectar no chat aqui pelo celular também. Ok, boa tarde, Maria Antônia. Você me ouve direitinho? Camille também, Alexandra. Estão conseguindo me ouvir? Eu testei mais cedo a minha câmera e ela estava funcionando, mas agora aparentemente não está mais. Imagina, não precisa se desculpar, acontece. São acidentes da quarentena, a gente se perde. Nem se eu passar para a câmera do aplicativo do Snap Camera funciona. Bem, eu vou tirar a câmera e vou deixar só a tela então, mas eu prometo que eu vou tentar resolver esse problema e aí vocês vão poder ver o meu rosto, né? Saber quem sou eu. Vou me apresentar. Meu nome é Camila Trajano, tô entrando agora para substituir a professora de vocês, a Débora, né, na licença maternidade dela, ela ganhou o nenenzinho dela, então vai ficar ausente aí por um tempinho para cuidar do bebê, e aí eu tô chegando para ajudar vocês, ok? Tem um delay de 2 minutos, né, nesse programa que a gente usa, então de vez em quando eu vou dar uma segurada, vou pedir que vocês respondam pelo chat mesmo, para a gente seguir ali mais ou menos junto, tá? Meu nome é Camila Trajano e o que eu pensei em fazer com vocês hoje? A Débora me passou onde vocês pararam e aí ela passou para mim também, assim como a Karine, né, a coordenadora, que vocês nas aulas ao vivo faziam sempre exercícios, sempre uma revisão. Parece que vocês estão perto de fazer uma prova, né? E aí eu queria confirmar com vocês isso, saber a data direitinho, para a gente conseguir caminhar da melhor maneira para vocês, tá? Me deem um feedback até agora sobre isso, né? Do que eu falei até agora, se é isso mesmo. Boa tarde, Lívia. É isso aí que eu falei com vocês? Beleza. Então, vamos lá, seguindo. Que eu fiz então? A partir do que compartilharam comigo, aqui vocês estão vendo, né, um documento do Word, né? A Débora trabalha com vocês as 3 frentes, né? Língua portuguesa, trabalha também literatura e redação, certo? E ela costumava fazer com vocês uma semana uma frente, outra semana outra frente, certo? A gente pode continuar fazendo desse jeito, se vocês preferirem,
Ou a gente pode tentar também dividir essas aulas. Colocar num dia língua portuguesa e literatura, e aí na outra semana a gente coloca língua portuguesa e redação, e aí vai caminhando. Aí vocês vão me dizer no fim da aula o que vai ser melhor para vocês, tá? Eu coloquei esses tópicos aqui e aí a gente vai trabalhar neles assim um por um, a gente vai fazer o que a gente chama de brainstorming. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, o primeiro tópico, verbo, formação do imperativo. E aí, o que eu vou querer fazer com vocês? Eu quero que vocês, tá, usando o chat mesmo, digitem aí o que vocês se lembram, tá? Não existe a obrigatoriedade de vocês dizerem exatamente o que é o imperativo, exatamente como ele é formado. Eu quero que vocês me digam o que vocês se lembram do que vocês estudaram quando vocês viram esse tema, tá? Da maneira que vier à cabeça de vocês, beleza? As aulas gravadas também vão ser com você? Sim, também serão comigo. Eram com a Débora, né? Eu peguei as aulas que eram da Débora. Eu sei que ela pegava o primeiro ano e o segundo, né? Primeira série e segunda série. E parece que a segunda série é que ela não grava as aulas, mas a primeira sim. Então, se era ela que dava as aulas gravadas, eu vou dar as aulas gravadas para vocês também, tá? E aí, isso se confirmando, eu até peço que vocês, na nossa aula ao vivo, sinalizem aquilo que vocês. Se ficou alguma dúvida, que vocês sinalizem, que aí eu também coloco junto da aula gravada, que geralmente é aula de teoria, né? Onde é passado conteúdo novo, não é isso? Mas aí eu posso dar uma esticada. Beleza. Até aqui, tranquilo? Esse delay é muito esquisito, né? Dá pra gente seguir? Beleza. Então, olha só. Aqui, a primeira coisa que eu queria que vocês me dissessem, assim, o que vocês se lembram, né? Pelo que falaram comigo, verbos vai ser o conteúdo central da prova que vocês farão em breve, né? Então, tanto que aqui, se a gente olhar, né, língua portuguesa, os 4 tópicos que eu selecionei aqui são relacionados a verbo, né? E aí, o primeiro deles é a formação do imperativo. O que vocês se lembram sobre verbo, especificamente quando a gente fala de imperativo ou formação do imperativo? Quando alguém fala assim, verbo, imperativo. O que é o imperativo para vocês? Show, beleza. Imperativo, então a forma imperativa ela vai expressar uma ordem. Perfeito. O que mais que vem à cabeça de vocês? Vou colocar tudo que a gente for colocando hoje, ou seja, que eu for fazendo junto com vocês, eu vou colocar em azul, ok? Expressa uma ordem. Nós temos infinitivo. E o que é o infinitivo? Vou colocar aqui, que veio também a cabeça de vocês. Se vocês quiserem me falar o que é o infinitivo também, aí vocês depois podem complementar. O que mais que vem à cabeça?
usado em receitas e manuais. Ok. Que mais? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse tamanho de fonte tá bom ou é melhor aumentar aqui o zoom do Word? Fica melhor para vocês visualizarem assim? Que eu não sei, às vezes vocês usam o celular para acessar, né? E aí dificulta um pouco a visualização se estiver pequeno. Perfeito. Temos as formas negativas e afirmativas. Beleza. Olha, essa contribuição é excelente. Não se usa com a primeira pessoa do singular. E por que a gente não usa com a primeira pessoa do singular? Show. Então, vou deixar com esse tamanho, tá? De fonte. Isso, perfeito. Porque a gente não tem como dar ordem, né, pra gente mesmo. É isso aí. Então, olha só, vocês conseguiram lembrar muito bem sobre o imperativo. O imperativo, né, é uma forma de a gente expressar uma ordem. E é por isso que ele é utilizado em receitas e manuais. São tipos de texto, né, nos quais a gente vai encontrar a forma imperativa do verbo, né? Porque quando a gente produz um texto com o objetivo de instruir alguém, certo? De ensinar alguém, você precisa dar uma ordem. Então é faça, corte, gire, ok? Isso aí, o infinitivo é justamente o verbo não flexionado. Ou se vocês quiserem, se vocês preferirem, né, falar de uma maneira mais simples, a gente pode dizer que é o verbo na forma crua dele, ok? É o verbo na forma crua. Vou colocar aqui embaixo para não ficar junto do imperativo. E aí, voltando então ao que a gente estava falando de receitas e manuais, é por esse motivo que a gente vai encontrar o imperativo nesses tipos, tá? De texto, beleza? A gente também encontra muito imperativo na fala das nossas mães, dos nossos pais, né? Faz isso, faz aquilo, né? Mas, enfim, é justamente isso, vocês se lembraram muito bem. E aí eu queria perguntar a vocês, com relação à formação do imperativo, ao uso do imperativo, há alguma dúvida? Há algo que vocês gostariam de reforçar? Algo que vocês acham que precisa ser reforçado? Especificamente, aí eu vou colocar, se tiver, eu vou colocar aqui
como uma observação, porque como eu falei para vocês, como é o nosso primeiro contato, eu quero fazer esse brainstorming, ver o que é que vocês já têm, como vocês se lembram, ver como a gente pode caminhar da melhor maneira, tá? Beleza, beleza. Alguém pode me dar, só para a gente passar para o próximo tópico, então, um exemplo de frase com um verbo no imperativo? Perfeito. Pegue a caneta preta. Ótimo, ok? A gente tem aqui, então, a forma imperativa do verbo pegar. Leve ao forno. Ótimo. Ui, mudei aqui. Perfeito. Temos aqui, ó, o leve, forma imperativa. Perfeito. Exatamente isso. E aí, como surgiu ali também o infinitivo, e aí, como a gente falou, é o verbo não flexionado, ou então a forma crua do verbo, pegue esta bola também. Vocês conseguiriam me dar exemplos, então, de verbos no infinitivo? Lavar, correr, andar, perfeito. Lavar, correr, andar, perfeito. Ok? São verbos que estão na forma, né, do infinitivo, ou seja, eles não estão flexionados, eles não sofreram aqui nenhuma flexão, nem de pessoa, né, nem de número, eles estão na forma crua deles, digamos assim. A partir daí, a gente pode transformar esse verbo, né, de acordo com a mensagem que a gente quer transmitir. Né? Então, a forma primária, assim, do verbo seria essa forma infinitiva, tá? Lavar, correr, andar. E aí, a gente às vezes usa o verbo no infinitivo de maneira que ele se torna um substantivo. Por exemplo, numa frase com o fazer do artista, seria uma frase mais poética, né? Muito bonito, emocionante. Esse fazer é um verbo, certo? Fazer. Ele está no infinitivo, mas nessa frase aqui ele acabou sendo substantivado e aí a gente vai ver depois esse tipo de processo. E como é que a gente vê que ele acabou se tornando um substantivo, ou seja, um nome? Porque ele está aqui precedido de um artigo, tá? Que é o artigo definido, masculino, singular. Beleza? Mas o verbo cru
né? Na forma não flexionada, a gente diz que está, então, no infinitivo. Beleza? Até aqui tranquila? Tirou, é? Tu é Zé Mané, é? Show! Então, vamos seguir. Olha só. Até aqui, então, tranquilo, sem dúvida. Tá fluindo de boa? Beleza. Então, vamos lá para o nosso segundo tópico. A gente tem aqui, ó, verbo, especificamente classificação. Quando vocês se lembram desse título na apostila de vocês, no material de vocês, verbos, classificação, o que vem à cabeça? Do que vocês se lembram? Ou não se lembram? Se não lembrar também não tem problema. Aí eu sinalizo aqui e aí a gente faz uma revisão desse conteúdo especificamente. A gente poderia classificar o verbo como direto, indireto, sim. Mas nem seria tanto aí. Aqui a gente está falando até de antes disso. A gente estaria falando, quando a gente está falando em verbo, classificação, se ele é regular, se ele é um verbo irregular, se ele é um verbo abundante. Lembra disso? Isso que você lembrou, Maria Antônia, tá certinho. A gente de fato tem essas classificações para o verbo mesmo, e são até umas classificações mais complexas, né? Aí a gente entra na transitividade verbal, né? Primeiro a gente vê se esse verbo é transitivo direto, se ele é indireto, ou seja, se ele for um transitivo direto, ele precisa de um complemento, né? Ele vai precisar ali de um complemento para fazer sentido, mas essa ligação com esse complemento, ou seja, com esse objeto, ela vai ser feita diretamente. Então, não tem ali no meio uma preposição que vai tornar essa ligação indireta. Não tem um obstáculo no meio do caminho. Mas a gente vai chegar lá também, tá? Tá, já mandaram aqui, não lembro. Beleza. Então, vou fazer o seguinte: isso aqui eu vou marcar
E aí a gente vai ter uma aula falando especificamente dessas classificações do verbo, tá? De verbos regulares, verbos irregulares, abundantes, beleza? Pode ser? Fechado, então. Combinado. Olha só. Agora, em singularidades verbais. Nosso próximo tópico, dentro de língua portuguesa, então, é singularidades verbais. O que vocês lembram a respeito disso? Se a gente pensa em singular, se alguém chega e diz, fulano é uma pessoa singular, qual é a ideia que isso transmite para vocês? Eita, o celular caiu aqui. Isso, única, perfeito. Única. Ou então uma particularidade, tem alguma coisa naquela pessoa que torna aquela pessoa única, alguma particularidade, alguma característica específica que torna aquela pessoa única, né? Perfeito, pode ser. E é justamente essa ideia que trabalha a questão das singularidades verbais. Vocês se lembram? Eu tendo ativado aí essa noção de singularidade, vocês se lembram como é que isso pode estar relacionado a verbo? Conseguem lembrar? Ou eu marco e a gente vê numa aula específica isso aqui?
De singularidade verbal, Clara, é a única parte que você lembra? Não precisa se desculpar, não. Relaxa, essas coisas super acontecem. Beleza. Quando a gente está falando de singularidade verbal, a gente está falando justamente de particularidade do verbo, ok? Então, é quando aquele verbo, ele vai ter em determinada pessoa uma conjugação diferenciada, ou em determinado contexto, uma conjugação diferenciada, tá? O verbo ver, por exemplo, eu posso dizer para vocês, assim que eu vir o conteúdo da prova, eu venho aqui e digo a vocês qual será o conteúdo da prova. Assim que eu vir, essa conjugação não é a conjugação esperada para um verbo, né? Da segunda conjugação, né? Porque termina em ER. Verbo de primeira conjugação vai terminar em AR, verbo de segunda conjugação vai terminar em ER. Então, comer, ler, ver. Não é esperado esse comportamento, né, do verbo. Se eu usasse o verbo comer, eu diria assim que eu acabar de comer, né? Então a gente muda um pouquinho. Essa particularidade é que a gente vai chamar de singularidade verbal, beleza? É a particularidade do verbo. E aí eu vou, então, vou marcar, tô falando para vocês agora, mas também vou marcar. Aliás, me tira uma dúvida. Essas aulas eu sei que elas ficam gravadas, né? São disponibilizadas para vocês, mas depois eu posso também disponibilizar material para vocês, por exemplo, esse documento aqui do Word. Se eu ajeitar ele todo direitinho, eu consigo depois disponibilizar para vocês? Acho que sim, né? Beleza. E só para complementar a questão da singularidade também, por exemplo, falar no verbo haver. Ele é bem particular, né? Porque a gente costuma dizer que o verbo haver, por exemplo, quando a gente está falando de tempo decorrido, ele não vai ser conjugado. Ele é um verbo, né? Ele. Só um minutinho, gente. Rafael, o interfone tá tocando. Desculpa. Ele, quando ele estiver indicando tempo decorrido, ele não vai ser conjugado, ele não vai sofrer flexão. Então, há 15 dias eu não vou ao mercado. Por mais que eu esteja falando de uma ideia assim, que de alguma forma dá a noção de plural, né, que são os 15 dias, não é um dia, são 15 dias, esse haver, por indicar tempo decorrido, não vai sofrer nenhuma flexão. Então, a gente está falando aí de uma singularidade, de uma particularidade do verbo haver. Então, nesse contexto específico, ele vai se comportar dessa maneira. A gente fala há 30 alunos dentro daquela sala de aula. Também não vai sofrer flexão, porque está com sentido de existir, tá? Então, isso também é uma particularidade do verbo, beleza? Show! Aí vocês compartilham comigo também os e-mails das turmas, beleza? Eu vou compartilhar no final da aula, coloco para vocês aqui no chat o meu e-mail, e aí vocês anotam também. Caso vocês precisem de qualquer coisa, vocês podem mandar e-mail, tá?
Até aqui tudo bem? Podemos ir para o quarto tópico? São os verbos derivados. Show! Sigamos então. Olha só, verbos derivados. Quando vocês olham para essa palavra aqui, derivados, o que vem à cabeça? Show! Abaixa o expoente e subtrai menos 1. Tem um professor de física aqui do meu lado, dando palpite na aula de português. O que é derivado? O que é derivado? Derivada é o limite, é a reta tangente de uma função. Eu discordo completamente. O que vocês acham? Isso, perfeito, Clara, é isso aí. Não tem nada a ver com o que ele falou aqui do lado. É isso aí. Viu, ó? Respondeu aqui perfeitamente, que deriva de uma outra palavra. Isso aqui é uma resposta. A resposta que você deu estava errada. Então, rindo aqui de você. Olhem só. Então, beleza, exatamente. Então, quando a gente está falando de verbo derivado, a gente está falando de um verbo que deriva, ou seja, que vem de um outro verbo ou de uma outra palavra. E aí a gente depois tem nomes específicos quando a gente está falando dessas derivações. Mas, por exemplo, se a gente fala do verbo manter, a gente está falando de um verbo que foi originado do verbo ter, tá? Ah, eu super concordo aqui, ó. Física nem faz sentido. Olha lá, física nem faz sentido. Claro que faz. Tudo muito abstrato, né? A gente não consegue entender nada, difícil a beça. Português é que faz sentido. Claro. A gente usa português o tempo inteiro. Tá se comunicando aqui agora porque, ó, português. Não tem nada a ver com português. Você aprende a falar antes de escrever e estudar a língua. Olha só. Quer ver uma coisa que não faz sentido? Acento, 2 S's, C cedilha. Isso aqui não faz sentido. Vou começar a falar mal da minha matéria agora, ó. Mas vamos lá. Então, o verbo manter, ele vem do verbo ter. E aí, por isso, ele vai seguir a mesma conjugação, tá? Isso acaba servindo como dica pra gente. Beleza? Então, os verbos derivados são aqueles verbos que vêm de outro. E, geralmente, são verbos mais curtos, né? Mais simples. E que vão auxiliar a gente na conjugação desse verbo mais complexo que vai se formar depois. Vocês querem também que eu dê... Gente, desculpa o chorinho da bebê. Vocês querem também que eu faça um documento falando especificamente dos verbos derivados? Ou isso tá claro para vocês, tá tranquilo? Beleza, então marquei aqui também. Show. Então, olha só, de português, nosso combinado ficou de dar uma repassada. A gente vai então revisitar isso aqui, vai dar uma olhada de novo nesses 3 tópicos. Beleza. Então, a gente vai rever isso aqui, tá?
Vamos passar então para... Vocês querem passar para literatura ou para redação? O que vocês preferem? Faltam agora mais 40 minutos, né? Não é isso? Não, 30 minutos. Às vezes eu erro nas contas, gente, me ajuda. Agora você vê que eu não gosto de física. Sabe nem contar o tempo? Beleza, então vamos para literatura. Olha só, aqui, né? Aqui eu acho, se eu não me engano, no material de vocês estava 1 e 2, né? Vocês tinham... Isso aqui tudo eu tirei do livro 8 de vocês, que é... Esse aqui já é o 9. Eu tirei desse aqui, do livro 8. Tinha que revisar tudo de literatura? Beleza, mas tudo desde onde? Vamos lá, então. Tudo isso aqui ou tudo... Vamos mudar tudo isso. Olha só, estão rindo de mim. Me ajudaram aqui, falaram 30 minutos e estão rindo. Eu preciso de uma ajuda, gente. É real isso. Matemática não é meu forte. Tudo ok com o tempo aí, gente. Ah! E aí? Olha essa mãozinha. Eu acho essa mãozinha tão legal. Você não gostou da mãozinha? Olha só. Matemática é uma coisa muito complexa, né? Olha só. Falando aqui de literatura. Se for, então, o que está no livro 8, né? Nós temos esses temas aqui, né? Norteadores. Então, vocês falaram da terceira geração poética, né? E aí focaram em Castro Alves, e nós temos ali 2 módulos, acho que são divididos em módulos, de Castro Alves. E depois, vocês começaram a caminhar para a prosa romântica brasileira. Então, começaram a falar de romantismo, né? E aí começaram a falar de prosa, falaram do Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu a Moreninha. E estavam falando de José de Alencar também, né? É isso? Ah, não desista. Vamos lá, força. Vamos respirar, fazer uma meditação, voltar ativa, a gente consegue. Vou ajudar vocês. Literatura é belezinha, belezinha, vocês vão ver. Às vezes parece chato, mas não é não. Tá. Ah, aliás, vocês colocaram aqui, né? A matéria de literatura está dizendo aqui que é só até a segunda geração brasileira. Então, vou até pedir isso para vocês. Vou fazer o seguinte, vou botar
aqui no finalzinho do documento, matéria da prova. E aí vocês me dizem. Vamos lá, rapidinho, que aí já fica aqui anotado. Português é majoritariamente verbos, é isso? Tudo relacionado a verbos, é isso? Literatura, romantismo. Vai cair só a primeira e segunda geração do romantismo? Beleza. E redação. Qual é a matéria que vai cair na prova? Resumo, texto publicitário, tira e charge, beleza. Gonçalves Dias, foco e Álvares de Azevedo, tá. Show. Beleza. Então tá aqui. E aí, e quando é que é a prova de vocês? Qual é a data? Tá, 7/10, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Então, olha só, literatura, como vocês falaram, vocês precisam fazer uma revisão de tudo, certo? Focando nesse momento, já que a gente tem a prova dia 7, então, no romantismo, primeira geração, segunda geração, né? Vai dar certo, calma, confia. Vai dar certo. Mentaliza. Bora lá. Ó,
falando brevemente aqui, antes de preparar uma super revisão para vocês, tá? Romantismo é um período literário que ele vai ser dividido em 3 gerações, né? Vocês lembram quais são a primeira e a segunda? Não, gente, não é a última não. Semana que vem tem ainda. Semana que vem é dia 30 ainda. Calma. Ó, ainda tem aula do dia 30. Vocês ainda têm aulas gravadas. Calma, calma. Vai dar certo. Nossa, é reflexo da quarentena, gente. A gente tá há muito tempo de quarentena. A gente fica meio totoca das ideias. Minha filha nasceu no primeiro dia. Ela nasceu dia 14 e aí no dia 15 a gente entrou em quarentena. Minha filha é completamente totoca, é um bebê totoca. Quando a câmera voltar a funcionar, eu mostro a minha filha pra vocês. Bora lá, bora lá. Vocês lembram da primeira geração e da segunda geração? Lembram como é que é chamada a primeira geração? Como é que é chamada a segunda geração? Isso aí. A primeira é indianista, ok? Ou então ela é chamada também de geração ufanista. A gente tem aí o ufanismo, é você tentar valorizar os elementos da sua pátria. Então, você tenta colocar a sua pátria, né, de forma perfeita. E aí, por que a gente chama de Índia? A terceira é a condoreira, mas a gente olha depois, tá? Isso aí, Gonçalves Dias é da primeira. O que a gente tem, então, nessa geração indianista ou ufanista? A gente tem esse amor, né? A pátria, então a gente valoriza os elementos da natureza, tenta valorizar elementos tipicamente brasileiros, e a gente chama de indianista também, por quê? Porque o índio é a figura que a gente tem até hoje, né? O índio é um povo nativo, o índio é o nativo, era o nativo brasileiro, e aí a gente chama de indianista justamente por conta da figura do índio. Tá? Então, o índio era um elemento de identidade nacional, digamos assim. Além da natureza, né? Do entorno, de plantas, aves, né? A beleza natural, a gente tinha também o índio como figura, como elemento central. Tá? Vocês são maravilhosas, estão incríveis. E aí, vocês imagino que já tenham escutado falar em o bom selvagem, né? A figura do bom selvagem. O que seria isso? O índio, e aí a gente está falando ainda de uma literatura, de uma mentalidade eurocêntrica, tá? Então, é uma mentalidade que vem da Europa, é uma mentalidade estrangeira, é um olhar meio que de cima para baixo, né? Como se a Europa fosse superior, tanto que eles chamam o índio de selvagem. Eles colocam o adjetivo bom do lado, né? Mas chamam de selvagem. E chamam de selvagem só porque não vive da mesma forma que um europeu vive, por exemplo.
tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Que a gente está falando ainda de uma literatura que se espelha na literatura europeia. Então, os moldes ainda são europeus. As temáticas, eles tentam fazer com que as temáticas sejam mais brasileiras, eles tentam trazer elementos mais brasileiros, tá? Mas a mentalidade, a visão ainda é muito eurocêntrica. Beleza? Tá claro até aqui? E aí eu acho que isso fica até mais fácil de ser visualizado quando eu trago textos para vocês. E aí então o que eu vou fazer quando a gente for fazer essa baita revisão de literatura? Eu vou trazer os textos e isso que eu tô falando para vocês eu vou mostrar nos textos. Porque quando vocês forem fazer a prova e vocês estiverem lendo os textos por conta própria, vocês vão conseguir identificar facilmente isso. Ah, isso aqui é indianista. Por quê? Existe uma tentativa de valorização daquilo que é visto como nacional, como identidade, né, nacional. Então, o índio, a natureza, olha aqui como ele fala da vegetação, beleza? Show. E aí, seguindo então, só para relembrar aí a segunda... Ah, só tem uns 14 minutos. Peraí, seguindo aí para a segunda geração, precisa dar tempo de a gente falar de redação também. Eu falo muito, gente. Ou tá de boa? Na segunda geração, a gente, como vocês falaram, né? A gente tem aí a geração que a gente chama de ultra romântica, pode ser também chamada de mal do século, tá? Ou então geração byroniana por causa do poeta chamado Lord Byron, ok? Se eu não estou em erro, era um poeta inglês, agora não tenho certeza. Para ser redundante, a certeza absoluta, mas volto com a certeza para vocês na próxima aula. Mas sim, era uma geração que era chamada ou de ultra romântica, ou de byroniana, ou... Beleza. Ou de mal do século. Por que mal do século? Porque byroniana eu falei, né? Por conta de Lord Byron. E ultra romântica, porque de fato era um romantismo muito exagerado, era o romantismo. É importante a gente frisar uma coisa: quando a gente está falando de romantismo, né, com R maiúsculo, a gente está falando do período literário e não de romance, amorzinho e tal. Não, tanto que na primeira geração, que é a indianista, ufanista, a gente não está falando de amorzinho, a gente está falando de uma identidade, né, nacional, uma tentativa de criar ali uma identidade nacional. E aí, quando a gente vem, então, para a segunda geração, a gente tem uma temática, assim, mais pesada. Aí tem um pouco de romance, mas também é uma coisa mais pesada. Então, você tem ali o tempo inteiro amor e morte, coisas muito sombrias, coisas muito macabras. E também é chamada de mal do século, porque os grandes nomes dessa segunda geração morreram todos muito jovens, tá? E por isso também... Isso aí, então, não tô tão louca, tá vendo? Sou só um pouquinho totoca, mas memória ainda tá boa. Então, eles morriam muito jovens, então eram coisas sombrias, eram temáticas sombrias, temáticas meio macabras, se eu não conseguir esse amor, realizar, concretizar esse amor, eu vou morrer. E aí era uma coisa meio pesada, por isso essa possibilidade de nome
Também, mas a mesma coisa, assim como eu falei que na primeira geração, eu acho que para vocês fica mais tranquilo visualizar quando a gente pega o texto, lê o texto junto, vai ali esmiuçando, vendo os detalhes daquele texto, vai funcionar do mesmo jeito para a segunda geração. Então, trago textos para vocês da primeira e da segunda geração, a gente lê junto, beleza? Com calma, com essa interação que inclusive eu queria muito agradecer, parabenizar vocês, porque mesmo com delay a aula está fluindo super bem. E é importante mesmo que vocês se coloquem, que vocês expressem aí o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando, como vocês estão encarando a aula, né? Gente, sem medo real, assim, de errar, de falar o que pensa, por favor, vamos trocar, tá? A gente já tá distante demais nessa quarentena, então vamos aproveitar aí esse tempinho, esse espaço que a gente tem. Show? E aí, só para fechar aqui literatura e a gente pegar pelo menos esses 3 tópicos de redação. Então, eu não vou, na próxima aula, focar nesses 5 tópicos de literatura, porque eles não cairão, né? Vou, então, focar no que vocês me passaram que vai cair na prova de literatura. Combinado? Beleza, então olha só. Caminhando agora aqui para a redação. Como nós temos agora, né, no meu relógio, 8 minutos, né, porque são 5 e 2, eu vou, em vez de fazer como eu fiz nos outros tópicos, só para a gente conseguir fechar aí, tendo uma noção para o nosso termômetro funcionar um pouquinho melhor, tá? Eu vou falando e a qualquer momento vocês digitem aí, tipo, professora, eu acho que é legal você de repente dar uma revisada em texto publicitário, que cai, né? Texto publicitário tira charge. Professora, eu acho que é melhor focar em tira e charge. Enfim, vocês vão sinalizando a qualquer momento. Olha só, quando a gente fala então de texto publicitário, né? Publicitário, a gente pensa aí em público, pensa em propaganda, tá? Então a gente vai fazer algo, vai produzir algo para ir a público, né? Vai levar a público. Então, se você vai levar a público, você vai precisar pensar em quem é esse público, qual é o meu público-alvo, né? Então, a gente vai ter aí um público-alvo, beleza? Então, toda vez que a gente vai falando de texto publicitário, a gente precisa pensar em quem é o nosso público-alvo. Primeiro, a gente vai produzir um texto publicitário acerca de quê? Sobre o que especificamente? Então, a gente precisa pensar, sei lá, vou produzir um texto publicitário sobre uma máscara. Agora, por exemplo, né, que a gente convive com isso, uma coisa que acabou entrando, agora faz parte da nossa rotina e muitas pessoas que trabalham com marketing, por exemplo, né, começaram a ter que pensar, por exemplo, em como vender uma máscara. Então, você tem um público-alvo, você precisa pensar
em quem é o seu público-alvo, naquilo que vai ser o elemento central. Então, o que é que você quer vender? É uma ideia? É um produto? É um processo de alguma coisa? O que é que você quer vender? Então, você tem que trabalhar esses aspectos, beleza? E aí, o texto publicitário ele vai envolver não só a seleção vocabular, você vai precisar pensar no vocabulário que você vai utilizar para produzir um texto publicitário. Então, você precisa chamar a atenção daquela pessoa que está lendo. Você precisa prender a atenção, né? Não só chamar, porque você pode captar e não conseguir manter aquela atenção presa. E aí isso seria um problema. Então, você vai chamar a atenção, você vai manter aquela pessoa ali, né, naquela leitura atenta, e você precisa convencer. Então você precisa pensar também que você tem que ter um certo poder de persuasão. Você precisa convencer aquela pessoa a comprar, né? Aquela pessoa precisa comprar a tua ideia, o teu produto. Beleza? É basicamente isso. Quando a gente está falando é claro que se vocês tiverem que produzir um texto publicitário, vocês, se eu não me engano, a prova de redação de vocês vai ser múltipla escolha também. Então, possivelmente, vocês terão acesso a partes, né, ou a textos publicitários e vocês vão ter que avaliar ali. Em texto publicitário, você vê muito o uso do imperativo, por exemplo. Eu acho que vocês não tiveram acesso à propaganda daquele chocolate, batom, mas tinha uma propaganda que era compre batom, compre batom. Vou ver aqui se eu acho no YouTube depois, se tiver tempo, mas acho que não vai dar, mas passo na próxima aula também. Vou até colocar aqui para eu não esquecer. Propaganda batom. Enfim, você tem o uso do imperativo também, porque ele acaba sendo um elemento ali da persuasão, tá? Tira e charge. Quando a gente está falando de tirinha, né? Já viram as tirinhas da Mafalda? As tirinhas da Mafalda, né? São um clássico das provas de português. Agar também, clássico em prova de português. As tirinhas, elas trazem uma história, então tem ali um breve enredozinho. É claro que a gente não está falando de uma trama complexa, né? Tem ali uma situação bem brevezinha e não necessariamente a tirinha tem humor ou tem crítica. As da Mafalda, especificamente, sempre foram carregadas de crítica, tá? As tirinhas da Mafalda sempre trazem uma crítica social. E aí isso acaba casando muito com a charge. A charge tem esse papel, tá? Ela acaba pegando muito na política de forma crítica, tá? Então ela pega o cenário e ela satiriza, digamos assim, determinada situação. Beleza? Mas também acho que fica mais claro trazendo exemplos para vocês e aí trago na próxima aula. E aí eu queria perguntar a vocês agora, que a gente está terminando, faltam 2 minutos, o que vocês acharam de hoje? Esse ritmo tá tranquilo? Dá para ser assim? O que vocês acharam de não ser só língua portuguesa ou só literatura, mas de repente fazer uma semana língua portuguesa e literatura, outra semana língua portuguesa e redação? O que vocês acham de fazer assim? Como é que foi para vocês? O que vocês acharam? Me deem um feedback para eu ter uma ideia. Eu vou pegar aqui, vou anotar, vou voltar. Depois, o chat não fecha para mim quando eu fechar a aula, não, né? Ou fecha, vocês sabem? Que eu preciso anotar o e-mail de vocês.
Beleza. Então, show. O que eu vou fazer, então? Na próxima aula, só para fechar e eu não estourar aqui o tempo. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês conteúdo de verbos, tá? Abordando aqui o que a gente levantou. Vou trazer também primeira geração do romantismo, segunda geração do romantismo, porque vocês vão falar, né? Vão ter que falar sobre isso na prova de vocês. E aí falo também de texto publicitário, tira e charge. Acabei não falando de resumo hoje, mas falo na próxima aula. E aí, em vez de colocar aqui teoria, eu vou trazer exemplos, exercícios, e aí a gente vai fazendo, eu vou explicando conforme a gente vai fazendo. Beleza? Eu anotei o turma 901.2019. Tá. E o Camões, turma 1234, né? Peraí. @gmail. Tá. O meu, vou colocar aqui, trajano.camila@gmail.com. Beleza? Caso vocês precisem, tudo minúsculo, tá? Caso vocês precisem falar comigo, esse aqui é o e-mail. Vocês podem mandar e-mail e eu responderei assim que for possível. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Uma pena que minha câmera não funcionou, então não consegui mostrar meu rosto para vocês. Mas a gente se vê, então, na próxima aula. Beleza? Beijinho, pessoal. Muito obrigada por vocês terem conectado. E a gente se vê, então, na próxima semana. Espero que com a câmera funcionando. Beleza? E aí é o seguinte, olha, são mais 3 casos, tá? Eu quero falar da cultura tributária, do marco